Que você está lendo? Mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui, te dizer que eu vou falar sobre um livro que, se eu tivesse lido há 2 semanas atrás, ele tinha sido o melhor livro que eu li em 2024. Mas antes de eu falar qual é o livro, aquele pedido básico: se você ainda não segue a gente aqui no canal, clique em seguir, compartilhe o vídeo, comenta, que essa tua ajuda faz a gente crescer. A gente que é pequeno, a gente cresce mais rápido. Te dizer que eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse livro. Se você ainda não leu nenhum livro da escritora Carla Madeira, ela tem 3, que são vendidos até em um box, que é bem legal, só que é físico, né? Livro físico. O livro Tudo é Rio, o Véspera e o A Natureza da Mordida. Eu li o Tudo é Rio, tem resenha desse livro, alguns vídeos atrás aqui no canal. Ele é muito bom, eu recomendo que você leia. E esse agora, Véspera. Se você falar sobre os dois livros, você percebe familiaridade entre os dois. A narrativa é semelhante e a história, assim como Tudo é Rio, a história do Véspera é uma história que pode acontecer com qualquer um. Espero que não aconteça com você, mas são histórias ordinárias, da vida normal. E como que começa o livro Véspera? Conta a história de Custódia e Antunes, assim como lá no Tudo é Rio, né, que tem lá o Venâncio, eu não me lembro do nome da mulher, são histórias pesadas, né? Custódia e Antunes, um casal que o marido tem um vício. Ele é viciado em beber, né, em bebida. Ele é alcoólatra. Então, assim, ela até fala que o marido ele é um pai amoroso, um marido amoroso, porém, ele é um bêbado que, quando bebe, né, só agrediu ela uma vez, né, não só, né, mas agrediu ela uma vez e era super grosseiro, super assim, assediador quando estava bêbado. Então, com isso, ela passou cada vez mais a se afastar do Antunes e se aproximar mais da religião. Então ela começou a ficar muito, mas muito fervorosa na questão da religião. Isso incomodava muito Antunes. Bêbado, ele começava cada vez mais ser agressivo. E um belo dia, eles engravidam. A Custódia engravida. E tem não só um filho, como tem gêmeos, 2 filhos. E isso começou a incomodar também o Antunes, essa assim, loucura por ela ter filho e esse fervor dela com a religião. Então, quando ela pede para ele ir registrar os gêmeos, né, os filhos gêmeos no cartório, ele estava meio bêbado e, quando volta para casa, mostra a certidão de nascimento dos dois. Para surpresa da Custódia e espanto da Custódia, ele deu o nome dos 2 gêmeos de Caim e Abel, só para cutucar a Custódia. É claro que, vendo o nome que o marido tinha dado, que ela tinha pedido para ser João e Pedro, a resposta, né, ela falou assim: ô Antunes, você sabe qual é a história de Caim e Abel? Um mata o outro. Aí a resposta dele é: ah, você acha que um João nunca matou algum Pedro? E todo mundo aqui, né, nós somos irmãos aqui na Terra, então vai ser Caim e Abel mesmo. Ela não consegue reverter. Depois, lá para frente da história, quando ele começa a ficar mais próximo da Custódia novamente, ele conta que o livro conta, não sei se é na narrativa dele ou não, mas vem no livro que ele tentou ir lá no cartório, mas ele virou chacota, todo mundo ficou sacaneando ele acabou que deixou por aí mesmo. Só que a Custódia tinha muita vergonha dos nomes. Tinha muita vergonha. O que ela decidiu fazer? Ela contou para todo mundo que o nome dos filhos era Abel. Aí ela chamava de Abel e Abelzinho. E assim foi. Durante anos, o Antunes tentou argumentar, mas quem era o Antunes na fila do pão? Né? Depois de ter feito essa loucura, quem era ele, né, para decidir? E assim foi feito. Durante anos, era Abel e Abelzinho. E o Abelzinho, ele já começou a se mostrar um pouco mais
extrovertido, nas brincadeiras ele era mais descolado, mas assim foi Abel e Abelzinho até chegar a hora de entrarem na escola. Quando eles vão entrar na escola, tem um momento onde o Antunes, o pai, vai comprar a lista de material. Aí compra toda a lista de material e compra mochila também e vai dar para os dois filhos, né, na véspera do início da escola. Eles deviam ter ali, sei lá, 6, 7 anos, alguma coisa assim. E aí o pai mostra, né, todo assim, os filhos estão, pô, assim, embasbacados com caixa de lápis de cor, essas coisas que as crianças adoram ali, do material tudo novinho para eles, tudo mais. E tá tudo etiquetado com nomes. E aí os nomes têm Abel e Caim. E aí eles perguntam, né? Ué, pai, mas tá aqui Abel e Caim. Quem é Caim? Aí o pai fala: então, o nome de vocês é Caim e Abel. Aí os filhos ficam meio, caramba, Caim e Abel? Mas quem é Abel? Quem é Caim? Porque os dois são Abel. Aí ele fala: então tá, vocês vão decidir quem acordar amanhã primeiro é Caim, quem acordar depois é Abel. Essa foi a solução que Antunes deu para os filhos escolherem quem vai ser Caim e quem vai ser Abel. E assim acontece. Né? No dia seguinte, eles acordam e um vira Caim e outro vira Abel. E vão para a escola. Ponto final. Na escola, aí começa a ter a distinção, né, de quem é o Caim, quem é o Abel, e realmente o Caim ali, ele era muito extrovertido, era muito inteligente, e acabava que isso fazia ele uma pessoa bonita, uma pessoa cativante, né? E chamava a atenção de todo mundo, dos coleguinhas, das mulheres e por aí vai, das meninas, né, no caso. E isso sempre gerou, né, despertou um ciúme, uma inveja de Abel. Isso é a primeira parte do livro, tá? Eles são crianças ainda. E assim, o Caim senta, não deixaram ele sentar juntos, né? A escola não deixou ele sentar juntos, a professora ali. E aí o Caim senta com o Pedro, é um cara que vai ter um papel, é um menino que vai ter um papel importante no livro. E Abel senta com uma menina lá atrás, não vira um personagem importante. Mas o, o Abel sempre tem uma inveja, um ciúme ali, que o Caim tá fazendo amizade, ele tá tendo dificuldade, tudo mais, que ele era um garoto muito para dentro. Na hora do recreio saíam correndo, porque quem chegasse primeiro pegava o campo e escolhia quem ia jogar no futebol, sei lá o quê. E o Abel não sabia jogar futebol, então ele ficava ali pelos cantos ali, ele começou também a ficar um pouco fora da patota, e muita inveja do Caim, né, com os amigos. Beleza, feito isso, alguns anos se passam, esse garoto que sentava junto com o Caim, o Pedro, ele, porra, é um garoto espoleta pra caramba ali, mas ele é um garoto muito gente boa, então é um colégio de padre. Pô, os padres adoram, os professores adoram, mesmo ele tocando rebu. E um belo dia, alguns anos já se passaram aí, eles estão ali, sei lá, não importa quantos anos, 12, 13 anos, não importa. É, o Pedro começou a abandonar o futebol ali, começou a não se mais interessar pelo futebol, porque ele começou a se interessar por fazer piruetas no recreio ali na escola, que depois veio a ser o parkour. Né? Então ele começou a fazer pirueta ali na escola, pular de um lado para o outro, sei lá o que, beleza. E nem jogava mais futebol ali com o Caim, né? E também não interagia com o Abel, muito menos, né? Até que, um belo dia, o Pedro chama Caim e Abel, Caim, né? O Abel foi de lambuja ali, né? Chama o Caim e o Abel para ver lá um lugar que ele tinha descoberto lá na escola. Leva eles no telhado da escola, no terraço da escola, uma coisa assim, e fala: eu vou pular para aquele outro lado de lá. Eles olham e falam assim, meio que por cima do pátio, né? Na hora do recreio. Eles olham e falam assim: cara, você tá maluco? Você vai se esborrachar no chão. Ele: não, eu pulei ontem, sei lá o que, vai dar tudo certo, sei lá o que. Aí o Abel vira e fala assim: eu vou pular também. O Caim olha e fala assim: que isso? Se ele, eu acho que é loucura, imagina você, que a gente nunca viu, nem dá sei lá, uma cambalhota aí, você vai pular disso aqui, você vai morrer. Os dois insistem, sei lá o que, blá blá blá. O Caim fala: faça o que você quiser, eu tô descendo, não quero ver isso aí que vai acontecer. E assim faz. Né? É hora do recreio, e ele vira as costas e desce, começa a descer a escada. No meio da escada, ele ouve o som que ele não queria ouvir, que é um baque seco e uma gritaria.
Então ele fala, caramba, alguma coisa aconteceu. O meu irmão falou que ia pular e se esborrachou no chão. Quando ele chega correndo no pátio, ele descobre que não foi o irmão dele, foi o Pedro, que pulou e caiu. E aí ele tá ali, pô, bem machucado ali, mas não resiste e vem a falecer. Isso foi um baque horroroso na escola, nos padres, principalmente no Caim e no Abel também. Mas nessa parte do livro, te dizer que, não sei se era a intenção da Carla Madeira, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, falando assim, será que o Abel teve influência nisso daí? Na hora que eu li, eu falei, caramba, o Abel jogou o cara pelo vão lá, e isso vai vir à tona em algum lugar, né? Pela inveja e tudo mais. Beleza, vamos seguir. Bem, um clima bem ruim, eles continuam na escola ali, e aí começam a se interessar por menininhas, né? Chega na hora ali dos, sei lá, 12, 13 anos, uma coisa assim. O Abel, ele olha uma menina passar, que se chama Veneza, ele descobre o nome da menina, e ele se apaixona à primeira vista pela Veneza. É uma menina linda e tudo mais, ele fica olhando, só que ele não tem coragem de fazer nada, de interagir, de fazer nada. E aí, até tem um episódio que ela vai até ele, ela sabe o nome dele, e fala, Abel, a Veneza, que é uma outra menina, que era a melhor amiga dela, Veneza não, Vedina, Veneza é a menina que estava falando, né? A Veneza chegou até o Abel e falou assim, Abel, sabia o nome dele, a Vedina estuda na sua sala, você pode entregar esse livro para ela? Pega um livro ali, ele fica sem reação, ele paralisa nessas situações de perigo, tem várias situações de perigo, de briga e de aventuras lá dos moleques, lá subindo em árvores, subindo essas coisas assim, que ele trava e o irmão não, o irmão dele tira de letra, né? Então a Veneza pede para ele entregar o livro para a Vedina, ele trava, só fala ok, pega o livro e vai embora. E assim vai, todo dia ele vendo ali a Veneza se cada vez mais ficando apaixonado e por aí vai, até que eles já estão bem adultos, eles estão ali com, sei lá, 16, 17 anos, o Caim inteligentíssimo, passando de ano pra caramba, e o Abel, num primeiro ano de ficar difícil ali, o Abel, ele reprova um ano. Aliás, ele, antes de reprovar, tem um fato relevante. Ele está tomando bomba em todas as matérias. E o Caim passando direto. Um belo dia, a mãe, Dona Custódia, vira para Caim e fala assim, o teu irmão vai reprovar em matemática. E eu sei, pô, eu tento ajudar, mas ele não quer estudar, ele não presta atenção e tudo mais. A Dona Custódia vira e fala assim, Caim, o teu irmão não vai reprovar não. Se vira, dá teu jeito. Ele engole seco, mesmo sabendo que o irmão já tinha pregado algumas peças nele, do tipo assim, tiveram alguns momentos que aconteceram uma coisa, o Antunes tinha uma lojinha, né? Pregos e Companhia, uma lojinha de materiais de construção, depois virou também de aviamento e por aí vai. Aconteceu alguma coisa na loja e foi o Abel, e quando chegou lá o pai perguntou quem que tinha sido e o Abel não falou que nada, ele falou, eu vou bater em vocês, sei lá o que, o Caim, para proteger o Abel, sabendo o que ele tinha feito, falou, fui eu, e o Abel, para testar, fala assim, ele vai me proteger, né, porque foi ele que fez, e o Abel não fez nada, então ele apanhou em nome do Abel, sem ter feito nada. Então, mesmo sabendo disso, ele absorve a ordem da mãe, e um belo momento, tá lá o professor de matemática, tem um nome lá, ele vira um personagem importante, mas esqueci o nome dele, ele vai entregar as provas e fala, vou começar aqui por quem foi muito ruim. Aí começou a falar lá quem foi muito ruim, sei lá o quê. E agora eu vou falar quem foi muito bem. Abel, você tirou nota 10. Aí todo mundo olha e fala assim, caramba, como assim o Abel tirou nota 10? E aí o professor fala, mas agora eu vou trazer à tona que isso tudo é uma mentira. E não foi estranho o Abel ter tirado 10. Como que eu descobri a mentira? Foi Caim ter tirado quase zero, ter errado questões ridículas de fáceis. E aí o professor entendeu. O Caim fez a prova em nome do Abel, o Abel fez a prova do Caim. Não funciona, não cola, ele vai para a diretoria, vem a mãe na escola, o caramba 4, e a punição foi, Caim,
beleza, segue adiante teu ano, você passou a prova, fez uma nova prova, e ele passou, e Abel vai fazer uma nova prova, e o Abel reprova. Aí, cara, isso aí cai assim como uma pedra em Abel, fica cada vez mais com inveja do irmão, mas assim, sem razão, né, cara? O irmão tava lá vivendo a vida dele e Abel tava só na inveja, no ciúme. Então o Abel ele acaba ficando um pouco mais distante de turma, porque o Abel reprova 2 anos seguidos. E aí e o Caim continua. Então o Caim já está um pouco mais evoluído, ele entra por um grupo de matemática e aí vem uma surpresa para Abel. Esse grupo de matemática, ele com um professor lá e tudo mais, eles chamavam de jardineiros, né? Eles tinham lá a questão de cuidar de horta, sei lá o quê, mas eram pessoas boas em matemática. Quem selecionava era o professor de matemática. E um belo dia, eles vão fazer uma viagem para o Rio, o pai sempre muito grosseiro, muito bêbado lá, falou, não, não vai, sei lá o que, eles tinham prometido. E nesse momento, a custódia não tinha mais para onde fugir, né, assim, do tipo do marido, porque o marido, assim, cara, porra, abusava dela sexualmente, então, assim, era horrível a vida da custódia. Os filhos já estavam tomando conta ali de escola e tudo mais, então não absorviam muito o tempo da custódia, e a custódia, um belo dia, resolveu fazer vestido, costurar, fazer tricô, um negócio assim, e começou a vender, começou a ganhar um dinheirinho. Então começou a colocar o foco dela no tricô. O marido às vezes abusava dela, gritava, pô, batia nela, e ela focava no tricô. Era a fuga dela. Abandonou um pouco a igreja, a fuga dela era o tricô. Aí eles prometem uma viagem para o filho com um grupo de matemática, o custódio fala, o Antunes fala que não vai pagar, a custódia paga com o dinheiro dela, e ponto. E aí ele fala, pô, eu queria fazer um almoço aqui na véspera da ida para o Rio, mas essa véspera não tem muito significado. A véspera mesmo do livro é quando lá descobrem, né, que é Caim e Abel. Marcam um almoço na casa deles e com o grupo que vai para o Rio. E aí quando toca a campainha, toca todo mundo ali a campainha, a última pessoa toca a campainha, vai lá, tá todo mundo reunido, o Abel fala, não, deixa que eu abro. Que ele não estava se sentindo querido naquele grupo, que ele não fazia parte, ele não ia para o Rio, ele não era inteligente, o caramba quatro, já estava descolado. Aí ele vai abrir a porta que tocou a campainha. Quando abre, é quem? Veneza. Já depois de muitos anos, né, ele continuava louco por ela, ela aparece no grupo e ela fazia parte do grupo de matemática, aparece no almoço. Ela, oi, Abel e tudo mais, vai, e aí durante o almoço ele percebe Caim trocando assim, né, fazendo um carinho por baixo da mesa na mão da Veneza. E aí é mais uma pedra na cabeça de Abel, falando assim, caraca, a mulher que eu sou apaixonado tá com meu irmão. Mais ciúme, mais inveja do Caim. Beleza. Vamos um pouco mais para frente, que aí tem agora, vai aqui, vai ali, mas Abel conhece uma menina numa festa de formatura do Caim, conhece uma menina que é a Vedina, que é a melhor amiga da Veneza. Por que conhece? Porque naquela vez lá que a Veneza pediu para entregar o livro para Vedina, ele não entregou, ele escondeu o livro, ele guardou. Ela achou que ela tivesse entregue, que ele tivesse entregue, elas por elas ali, nada aconteceu. Beleza, vamos passar um pouco adiante. Numa festa de formatura, quase tem uma quebradeira, porque o Caim estava lá conversando com todo mundo, a Abel estava no canto, como sempre. A Veneza, ela às vezes gostava de dar uma atiçada nisso. Ela vê a Abel quietinha lá no canto e chama ela assim, pô, vem dançar comigo. Porra, o Abel fica louco, claro. Vai lá, meio sem graça, ela vai conduzindo ele na dança e quando vai ver, a Veneza percebe que ele está passando a mão nela ali de uma maneira esquisita. E, porra, entra a mão por dentro do vestido dela. Ela meio que fica sem reação. Nesse momento, Caim aparece. Aí eles, e até o Abel, assim, meio que vai para trás, assim, ele não percebe, Caim não percebe e ele vai embora. Na saída da festa, ele encontra com Vedina, beija ela, sei lá o quê, e começam a se conhecer.
Alguns anos se passam, ele casa com Vedina, Caim casa com Veneza. E a história vai totalmente para Abel e Vedina. Caim e Veneza passam a ser assim completamente secundários, porque a história vai toda para Abel e Vedina. E aí a história, assim, realmente começa a ficar muito tensa. E por que a história começa a ficar muito tensa? Caim vai morar com a Veneza lá, né, casado e tudo mais, consegue um emprego muito bom, a Veneza também um emprego muito bom, e Abel não termina os estudos e vira o quê? Substitui o pai, né? Começa a ajudar o pai, depois eu acho que até substitui o pai, na lojinha de bairro de material de construção e de aviamento, que a mãe começa a vender os vestidos lá e tudo mais. Uma pessoa bem amargurada, bem frustrada, mas culpada de tudo que aconteceu com ela ali, tá? Mas beleza, ele casa com Vedina. E aí tem até um momento onde sempre tinha os almoços na casa, né, da Custódia e do Antunes. Um belo dia, eles já eram casados, né, Caim com Veneza e Abel com Vedina. Um belo dia ele chega lá, o Abel chega lá e não pergunta, cadê a Vedina? Ah, não, ela tá meio gripadinha e tudo mais, que ela tava grávida, tá? Eles engravidaram. Ela tá meio gripadinha, ela não quer vir, não. Veneza desconfia disso, fala para ninguém assim, vou aqui do lado comprar um negócio que faltou para o almoço. Pega o carro, vai na casa do Abel e da Vedina. Quando bate na porta, a Vedina abre, ela tá lá com um roxo na cara e ela descobre que o Abel bateu na Vedina. Vedina implora para não falar nada, porque Caim ia descobrir e, porra, ia gerar uma confusão no caramba e tudo mais. Beleza, ela vai embora, volta para o almoço. E no meio do almoço, mas onde você estava? Você demorou? Eu estava na tua casa, Abel, na frente de todo mundo. E eu vi a Vedina e continua o almoço, fica aquele no ar, né? Mas ela não fala o que aconteceu, ela só fala, eu vi a Vedina, para ele saber, deixar claro que ela sabia o que tinha acontecido. Beleza. Um pouco mais para frente, só para esse parênteses aí, para mostrar que, porra, ele começou a ficar estranho igual ao pai. E aí a história vai toda para Abel e Vedina. Alguns anos se passam, Abel e Vedina têm um filho, que tem ali seus 5, 6 anos, e tudo acontece nesse momento. Abel é bêbado, um emprego ruim, frustrado com a sua vida, e replica o cenário da custódia Antunes para Vedina e Abel. Vedina completamente desconectada do Abel, aquele pai que nem amoroso um pai horrível, um pai assim, cara, ela fala, eu quero me separar. E nesse dia eles estavam dormindo já, ele estava dormindo no sofá, ela estava dormindo no quarto, ela acorda apressada pra caramba, brigando com o filho, porque o filho quebrou um negócio na cozinha, estava atrasado, sei lá o que, o Abel não estava ajudando em nada, estava acho que no banheiro, só estava vendo vestígios do Abel no sofá ali, sei lá o que. Ela pega o filho, coloca no carro, brigando pra caramba, ali no banco de trás, e mete o pé. Beleza. Tá no caminho, o filho gritando pra caramba, brigando, caramba, quatro, ela não conseguindo fazer o filho ficar quieto, ela estressada pra caramba com esse negócio do Abel, querendo se separar, não, quando eu voltar eu vou me separar e tudo mais. Ela pega, para o carro, assim, do nada, assim, sobe na calçada, abre a porta e fala, sai do carro. Aí o filho, que isso? Como assim sai do carro? Sei lá o que? O filho de 5 anos, por aí. Sai do carro. Aí o filho sai, ela na cabeça dela, ela tava assim narrando, ela tava assim, eu ia dar um susto nele, porque ela tava falando assim, pô, se você não parar de gritar, se você não parar de chorar aqui, eu vou te deixar na rua, sei lá o quê. Ela queria dar um susto no moleque. Eu não sei qual era o nome, acho que era Pedro, não importa, tá? Beleza, o moleque sai do carro, ela bate a porta e arranca com o carro. Falou assim, eu vou dar um susto nele. Quando ela arranca com o carro, anda assim, sei lá, uns 20, 30 metros, ela se toca que a rua é mão única. E ela não conseguiria fazer a volta. Ela, caramba, então eu vou acelerar aqui, eu vou dar a volta no quarteirão e pego ele, né? Ele vai estar bem assustado e vai ser perfeito. Ela vira para cá, pega um engarrafamento aqui, um carro tentando pegar a vaga, um caminhão de lixo, sei lá o que. Quando ela volta para o mesmo lugar, o moleque sumiu. E aí, o que é bacana é que o moleque sumiu
o livro todo gira em torno desse evento. Porque o que acontece? Quando o moleque sumiu, a Vedina fica desesperada. Ela sobe o carro na calçada, bate a porta e começa a andar pela rua gritando. Alguém viu esse garoto, pegou uma foto dele assim, um garoto assim, assim, assado, tava com a mochila colorida aqui e tudo mais. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém entende nada. Ela começa a chorar e tudo se passa nesse momento. Que ela começa o livro, ela narrando, ela pegando o moleque, né, brigando e tudo mais, indo pro carro e deixando o moleque na rua e descobrindo que o moleque sumiu. Nesse momento, o livro todo gira nesse momento, vai indo para o passado, volta, vai para o passado, volta, explicando, contextualizando essa história que ela se meteu. E aí, ela começa a tocar o telefone dela desesperado lá, a escola e tudo mais, fala, caramba, porra, a escola deve estar ligando porque já faltou 3 vezes essa semana, sei lá o que, blá, blá. Ela não atende, o Abel tá ligando para ela, não atende também, ela tá focada em tentar achar o moleque, né? Então ela corre para cá, corre para lá, pergunta para um, pergunta para outro. Ela começa a falar assim: o que eu vou fazer? Eu vou para a delegacia. Só que vai à delegacia, vão me perguntar o que eu fiz, vão descobrir que eu larguei o moleque. Ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer. Ela, pô, vou ligar para a escola, sei lá o quê. Ela fala: só consigo ligar para uma pessoa, para Veneza, que era a melhor amiga dela. Só que ela não falava com a Veneza desde o episódio que ela estava grávida, a Veneza foi na casa dela, viu que ela tinha apanhado e não fez nada. Né? Então não se falavam há 6 anos, há 5 anos, desde que ela estava grávida. E o moleque já tinha 5 anos, estava indo para a escola. Beleza, ela fala, tem que ligar para Veneza, tem que ligar para Veneza. Ela não sabe o que fazer, ela fala, não, eu tenho que ir para casa para tentar colocar a minha cabeça no lugar. Começa a escurecer. Ela fala, caramba, o que eu faço? Ela vai para casa, a Bel não chegou ainda, ela entra no quarto, toma um banho para ver assim, preciso me acalmar, preciso ver o que eu faço, se eu vou na delegacia, se eu vou no hospital, se eu vou na creche, se eu espero meu marido chegar, o que eu faço? Beleza, ela falou, vou ligar para Vedina, vou ligar para Veneza. Liga para Veneza, desesperada. Veneza percebe que ela está desesperada, fala assim, o que aconteceu? Ela não consegue falar, eu estou indo para aí. E beleza, vai para casa da Vedina para tentar conversar com ela, para entender o que estava acontecendo. E aí, nesse ponto, o livro já está numa tensão muito alta. Tanto que você fica fisgado, que isso você fala, caramba, o que está acontecendo? Mas ela vai achar o moleque, não vai e tudo mais. Chega a Veneza na casa dela e ela conta para Veneza. Beleza. Nesse momento, tá bem no finalzinho do livro já, deve ser, sei lá, para 90, 95% do livro, ela conta para Veneza, e aí entra uma outra narrativa na história. Porque antes era assim, era a narrativa da Veneza, a narrativa do Caim, a narrativa de Abel, a narrativa de Custódia, de Vedina, quando mostra, né, que deixou o moleque lá e tudo mais, fica só a narrativa da Vedina. E nesse ponto, e aí você fica, ah não, cara, de repente o Abel estava ligando porque o moleque ligou para o Abel, então alguém perguntou, ele tinha o telefone do Abel, ligou para a lojinha, e o Abel estava tentando ligar, falou assim, cara, o que aconteceu? O moleque apareceu aqui, me ligaram falando que o moleque estava ali, a escola ligando, então você fala, não, pô, o moleque apareceu na escola, então viram na etiqueta do uniforme ali a escola, viram o uniforme da escola, ligaram para a escola, e a escola está tentando ligar para a mãe, né, para a Vedina. Tem muitas hipóteses na tua cabeça nesse momento do livro. E aí quando ela conta para Veneza, vem uma outra narrativa. A narrativa fala o quê? Ah, eu estava logo atrás do teu carro, eu estava logo atrás de você, quando eu vi você parando, abrindo a porta, deixando ele com os seus 5, 6 anos ali com a mochilinha colorida na calçada. Eu vi você fechando a porta e arrancando com o carro e virando a esquina. Eu vi o garoto desesperado, gritando, chorando, pedindo por ajuda, ninguém passando, ninguém ajudando. Aí você fala, caramba, deve ser o Abel narrando, deve ser algum amigo narrando, o Caim, de repente, narrando, a Veneza narrando, a mãe narrando, o pai narrando, alguém narrando. E aí continua a narrativa. Então, aí eu tranquilizei ele, eu cheguei perto dele, eu peguei na sua mão, foi muito fácil
ele se acalmar quando eu peguei na mão dele, foi muito fácil ele ir comigo, e aí a coisa desenrola. Porque logo depois disso, a narrativa fala. E eu fiquei muito na dúvida quando eu vi na televisão a família inteira desesperada atrás da criança. Eu fiquei muito na dúvida quando eu vi que não tinham pistas do que tinha acontecido. É, e depois começa a mudar. Eu fiquei acompanhando essa busca, acompanhando o sofrimento de vocês durante muito tempo. E hoje eu sou muito feliz com o meu filho e ele é muito feliz comigo. E aí acaba o livro. E você percebe que ela deixou o filho na rua, quando foi fazer a volta no quarteirão, alguém atrás passou, pegou o filho e roubou o filho. Roubou o filho da Vedina e do Abel. E assim acaba o livro. E aí você fala, cara, mas então por que o livro é tenso? O livro é tenso porque começa com essa história, a Vedina falando, pô, tava brigando aqui, sei lá o que, eu parei, fiz a volta, o filho não tava lá. Aí você fala, tá bom, beleza, não tava lá, mas o que aconteceu? E aí ela começa a voltar as narrativas. E a cada volta dela no passado, tem uma tensão. Tem a tensão do garoto, do Pedro pulando e morrendo, da tensão de tipo, porra, a mãe, porra, brigando pra caramba porque o Caim tinha que ajudar, aí o Abel indo pra festa lá e, porra, bulinando a Veneza e o irmão quase descobrindo. Tem tanta tensão que você fala assim, caraca, como que isso vai acabar? Como que isso vai acabar? É tipo uma série que quando tá no melhor momento, acaba. E você fala, caramba, tá na hora de dormir, mas eu tenho que ver mais um episódio. Assim é o livro Véspera, da Carla Madeira. Então, assim, o livro, ele é genial. E aí você vai falar assim, ah, tá, tem insight sobre o livro? Dá para tirar alguns, né, que é do tipo, não seja um bêbado, não dê o nome de Caim e Abel para os seus filhos, a não ser que você tenha combinado isso com a sua esposa, não esconda o nome verdadeiro dos seus filhos, né? Então, assim, não são insights, mas são ironias. Mas que, será que isso pode-se dizer que é uma história baseada em fatos reais? Deve acontecer, na realidade, né? Mas o livro não é baseado em fatos reais, não, tá? Mas, assim, insight seria do tipo, caramba, a aceitação, até que ponto a aceitação deve existir? Até que ponto a aceitação de um relacionamento deve chegar? Até que ponto uma mulher deve se rebelar contra o marido e se separar? Até que ponto o relacionamento desgastado entre irmãos, o pai e a mãe não tem que interferir? Até que ponto uma mãe tem que chegar para dar um corretivo numa criança? Será que é tão difícil assim você colocar uma criança nos eixos? Precisa dar susto desse tipo? E um susto que virou um instant karma para ela? Então, assim, os insights são, porra, conversa com teus parentes, seja mais amigo, seja mais próximo, e tanto do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, e do seu filho, né? Mas essa é a história do livro Véspera, de Carla Madeira. Eu vou ver como que ela tá como que ele tá na Amazon para a gente terminar aqui, como a gente sempre termina, que é falando o ranqueamento dos livros. Então vamos botar aqui Véspera, vamos ver, Véspera de Carla Madeira. Vamos lá, então ele tá capa comum, R$ 44. Eu comprei esse livro agora, né, em dezembro de 24. Ele tem nota 4.7, 15.400 avaliações. Então, assim, está muito bem avaliado. É muito bacana você ver um livro como esse, com quase 16 mil avaliações. Como eu falei, na capa comum, R$ 45. No Kindle é bem mais barato. É um dos livros, um dos Kindles que mais me chamou a atenção das diferenças de preço. R$ 17 na versão Kindle.
Ele tem 280 páginas, então assim, ele é um livro curto, tá? Eu sei que está acima de 250, como eu falo, começa a ficar longo, mas assim, um livro, além de ser curto, ou não tão longo, ele é maravilhoso de se ler. Eu devo ter lido ele em 3 dias. Tudo bem que não sou tão referência, mas assim, você vai ler ele muito rápido, se você curtir esse tensão psicológico. Ele é da Editora Record, não importa. Ele é de 2021, então é um livro bem recente, tá? E vamos ver como que ele está em termos de ranqueamento. Nota 4.7, como eu falei. Categoria geral, né, dos mais vendidos da Amazon, ele está em 81, então ele está muito bem. Ficção de gênero, número 14. Ficção literária, literatura e ficção, 17. Então, assim, ele está muito bem ranqueado. Então, assim, leia o livro, tire suas próprias conclusões, comenta, compartilha, vamos debater, vamos gravar um outro vídeo com comentários, mas vale muito a pena ler. E ele vai ser, vou até fazer que nem o New York Times aqui, né, que século XXI não acabou ainda, já elegeu lá Helena Ferrante, lá com Amiga Genial, com o melhor livro de, 2020, de século XXI. O ano de 2025 acabou de começar, mas por enquanto, li 2 livros, ele é o top 1. E quero ver o livro que vai desbancar, Véspera, de Carla Madeira. Então, terminando como eu sempre termino, não tem diferença nenhuma entre quem não lê de uma pessoa que não sabe ler. Então, leia todo tipo de livro. Livro de suspense, livro que vai te fazer refletir, livro que vai te fazer chorar, ficar abismado, que vai rir, que não vai te causar nenhum impacto. Mas leia,